E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios aqui sobre os números complexos, né? Então a gente sabe aí que a forma algébrica do número complexo é z igual a A mais BI. Então essa é a forma algébrica, tá? A forma geométrica é quando você marca esse ponto Z no plano cartesiano. Então você tem o A no eixo X e o B no eixo Y, né? Lembrando que o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então lá no plano cartesiano, no X você tem a parte real e no Y você tem a parte imaginária. Vimos também que o módulo do número complexo, ele é dado por raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Vimos que o número complexo, né, você tem que o A, na nossa forma trigonométrica, ele é dado como o módulo do número complexo vezes o cosseno de θ. E vimos que o B, que é a parte imaginária, é o módulo vezes o seno do ângulo θ. Né? Então a gente pode escrever na forma trigonométrica que z é igual a módulo que multiplica cosseno de θ mais a parte imaginária é o seno, né? Aí coloco o i para falar que essa aqui é a parte imaginária. Então, é essas relações aí que a gente tem dos números complexos que a gente vai estudar. Bem, continuando, o que a gente tem? Ele vai querer que você transforme a forma algébrica para a forma trigonométrica. Então a gente viu que a gente vai ter que calcular o cosseno do ângulo θ, né? Que é igual a A, que é a parte real, dividido pelo módulo desse ângulo. E o seno desse ângulo θ vai ser o B dividido pelo módulo. E nós vimos também, né, foi falado, que esse ângulo θ está dentro daquela relação do 30, do 45 e do 60 graus. Então nós temos que decorar o seno e o cosseno desses ângulos. Então o procedimento é o seguinte, ó, você vai pegar e vai numerar, aqui vai ser 1, aqui 2, aqui 3. Aí embaixo vai ser 3, 2 e 1. Depois divide todo mundo por 2. Dividiu todo mundo por 2. Depois vai tirando a raiz quadrada do de cima. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, aqui é a raiz quadrada de 2, aqui é a raiz quadrada de 3, aqui é a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1. Então nós temos que o seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 meio, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então essa daí é um macetezinho para você gravar essa tabelinha. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai te dar um número complexo, então vou botar aí na forma algébrica, a z igual a 5 mais 5i. E vai querer que você passe esse número para a forma trigonométrica. Então primeiro você vai fazer o seguinte, você vai tirar o valor de a e de b, então aqui no nosso caso aqui, o a é igual a 5, o b também é igual a 5. Aí você vai calcular o módulo desse cara. Então, o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 5 ao quadrado também. Então, nós temos aqui ó, que 25 mais 25 dá a raiz quadrada de 50.
50 fatorado fica 2 vezes 5 vezes 5. Então, nós temos que 5 ao quadrado sai da raiz. Então, temos 5 raiz de 2, tá? Então, o módulo desse cara, que é simbolizado assim, né? É esse valor aqui, ó. 5 raiz de 2. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer cosseno do ângulo θ, para a gente saber qual é o ângulo θ. Então, o cosseno é A sobre o módulo. Então, o A é 5 e o módulo é 5 raiz de 2. Então, nós temos aqui, ó, dividindo aqui, nós vamos ter 1 sobre raiz de 2. Aí tem que racionalizar, não é isso? O que é racionalizar? Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Então, nós temos que o cosseno do ângulo θ é igual, ó, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Então, nós temos que o cosseno desse ângulo, tá, é a raiz de 2 sobre 2. Então, você vai olhar lá na tabela, esse ângulo é o 45, certo? Então, nós temos que o θ é 45. Se você calcular o seno, vai dar o mesmo valor, porque o seno e o cosseno dele são iguais, tá? Então, se você fizer, ó, como A e B são iguais, vai dar o mesmo valor, tá? Então, como é que você vai escrever isso aí? Então, só para tirar a prova real aí, vamos fazer o seno, ó. Seno do ângulo θ é o A, né, que era 5, e o módulo, que era 5 raiz de 2. Então, a gente ficaria, ó, com 1 sobre raiz de 2, faria igualzinho a gente fez no cosseno. Então, vezes raiz de 2 em cima, vezes raiz de 2 embaixo. Então, nós temos que raiz de 2 sobre 2, tá? Então, tá provado aí. Então, como é que eu vou escrever esse número na forma trigonométrica? Nós temos que ter o módulo, né, que a gente já calculou, o ângulo, que a gente já sabe quem é, e substituir. Então, nós vamos ter, substituindo, vamos ter que na forma trigonométrica vai ser 5 raiz de 2, que é o nosso módulo, que multiplica cosseno de 45 mais seno de 45 vezes i. É só isso que você tem que fazer. Ok? Então está escrito aí o nosso número na forma trigonométrica, que na forma algébrica qual era? Era z igual a A mais BI, onde o A era 5 e o B também era 5. Então esse número aqui, ó, na forma algébrica, é esse número aqui na forma trigonométrica. Então seguindo aí, pessoal, a gente vai fazer agora z igual a 1 menos i, tá? Então ele quer saber qual é a forma trigonométrica. Essa é a forma algébrica. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Calcular o módulo. Então eu tenho o A igual a 1 e o B igual a menos 1, certo? O módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então nós temos que a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então esse módulo vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado dá 1, mais 1, então raiz quadrada de 2. Então esse é o nosso módulo. Então nós temos aí o módulo, que é a raiz de 2. Falta a gente saber agora qual é o argumento, né? Qual é o ângulo. Então nós temos que o A, né, que o cosseno de θ é o A dividido pelo módulo. O A vale quanto? Vale 1 sobre raiz de 2. Então, cosseno de θ vai ser 1 sobre raiz de 2, racionalizando, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aí tem que fazer o seno.
porque agora é negativo. Então isso aí também tem que tomar cuidado. Ó. Seno de θ vai ser o B sobre o módulo. O B é menos 1 sobre o módulo que é a raiz de 2. Então o seno de θ vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Bem, então o nosso ângulo aí não é o 45. Por que que não é o 45? Porque aqui é negativo, tá? O 45, o seno e o cosseno dele é a raiz de 2 sobre 2, mas os dois são positivos, tá? Então a gente tem que olhar no círculo trigonométrico que ângulo seria esse. Esse ângulo, tá? É o ângulo 315. 315. Então, só para terminar aí, a gente vai escrever esse número na forma trigonométrica. Então, nós temos o módulo raiz de 2, tá? Aí vai ficar cosseno de 315 mais seno de 315 vezes i, tá? Então, essa aí seria a resposta. Então, olha só para quem ficou aí na dúvida, por que que é o 315, tá? Se quiser se aprofundar mais nessa matéria, assista a minha aula de matemática lá no YouTube, de círculo trigonométrico, a aula 3, tá? Na aula 3 ele explica, mas eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. Então, ó, você tem num círculo trigonométrico os eixos, né? Vamos dividir aqui os eixos. Isso aqui vocês estudaram lá na segunda série. Aqui nós temos o eixo dos cossenos e aqui nós temos o eixo do seno. Então, como é que a gente estuda isso? A gente sabe que no cosseno aqui tem os valores positivos e aqui os valores negativos. No seno aqui os valores positivos e aqui os valores negativos, certo? Aqui nós temos o 0 grau, aqui nós temos o 90, aqui nós temos o 180, aqui nós temos o 270. Tudo bem? Bem, e aqui é o 360, né? Depois de uma volta completa. O 45, ele está aqui na metade aqui, não é isso? Entre o 0 e o 90. Se você pegar do outro lado, aqui, ó. Depois pega aqui. Depois pega aqui desse lado aqui. E aqui, ó. São todos os ângulos, tá? Que tem o mesmo valor em módulo do seno e cosseno do 45. Quem são esses ângulos? Então a gente vai fazer assim. Se aqui é 45, não faltam 45 para 90? De 90 para cá, mais 45, então esse cara aqui é o 135. Tá? 135 mais 45 dá 180. Aí 180 mais 45, esse cara aqui é o 225. 225 mais 45, a gente chega no 270. 270 mais 45, a gente chega no 315. Então, ó, por que que aquele ângulo era o 315? Né? Porque a gente tinha o cosseno dele positivo, tá? E tinha o seno negativo. Então, se você olhar, tá? Ele tem o mesmo valor em módulo desse cara aqui, que é a raiz de 2 sobre 2 para o seno e raiz de 2 sobre 2 para o cosseno. Então, esse cara aqui é positivo nos dois, ó, porque o seno dele é positivo, está no lado positivo, e o cosseno também está do lado positivo, tá vendo? O 315, ó, o cosseno está no positivo, agora o seno ele é negativo, que é o que acontecia lá. Então lá a gente tinha o seno do ângulo menos raiz de 2 sobre 2. Então é o 315. Por que que não é o 135? Porque o 135, o cosseno dele é negativo, ó, tá do lado negativo. Agora o seno dele é positivo, esse seria o inverso desse cara aqui. Se fosse o 225, os dois ia ser negativo, ó. Tanto ia ser menos raiz de 2 sobre 2 e aqui menos raiz de 2 sobre 2. Aí seria o 225. Então, quando você conhecer o seno e cosseno desse cara que está aqui, né, entre 0 e 90, que é o 45, aquele o 30 e o 60.
tá? Se for 30, você vai fazer o quê? Vai somando, ó, de 30 para 90, 60. Aí você vai somando 60. Se for 60, você vai somando 30. E você vai achando esses ângulos aqui, ao redor aqui, tá? Ó, o 30, por exemplo. Qual seria o ângulo que estaria aqui do outro lado aqui? Então, ó, de 30 para 90, não falta 60? Então, de 90 para esse cara aqui, eu tenho que somar 60. Então, esse cara aqui seria o 150. Tá vendo? Aí eu iria somando, ó, viria para cá, tá? Então, ó, de 150 para cá, não somei 30. Daqui para cá eu vou somar mais 30. E você ia fazendo essa volta aí. Então, quem tem dúvida nisso aí, eu aconselho que dê uma olhada lá na aula de trigonometria, na aula 3, tá? Na aula 3 eu explico isso aí. Então, você tem que saber essas coisas aí, tá? Eu sei que tem gente aí surtando aí por causa disso, mas não tem outro jeito, pessoal. Vocês têm que aprender isso aí, mas a gente vai devagarinho, tá? Vamos fazendo aí com bastante atenção e bem devagarinho, tá bom? Então vamos resolver aí os outros exercícios. Então vamos lá para mais um aí. Esse aí é na letra C, o número que ele dá é o menos 2 mais 2i, certo? Aí você tem que o A é menos 2 e que o B é 2 positivo. Então tem que fazer um módulo. O módulo é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então isso dá a raiz de 4 mais 4, 8. Né? Raiz de 8 que dá 2, raiz de 2. Então o nosso módulo é 2 raiz de 2. Agora a gente tem que calcular o cosseno de θ, que é o A sobre o módulo. Então nós temos que o A é negativo, menos 2 sobre 2 raiz de 2. Ó, de novo, parece que é o ângulo 45, tá vendo? Então nós temos menos 1 sobre raiz de 2, fator racionalizando, desculpa, fica menos raiz de 2 sobre 2, tá? Só que como é negativo, não é o 45, mas aí para isso a gente precisa ver o seno. O seno é B sobre o módulo. Então nós temos que 2 dividido por 2 raiz de 2. Então racionalizando isso vai ficar raiz de 2 sobre 2. Esse é o resultado. Então qual é o ângulo, né, que o cosseno é negativo e o seno é positivo? Aí você tem que ir lá no círculo trigonométrico, você vai ver, né? No círculo trigonométrico, que a gente tem aqui o cosseno, aqui nós temos o seno, o ângulo é o 45, que tem raiz de 2 sobre 2, só que aqui, ó, desse lado aqui, ó, nós temos o 135. Ele diz, ó, que o seno é positivo. Então, o seno é positivo em 45 e em 135, certo? Só que o cosseno é negativo. Então, esse cara aqui tem um cosseno negativo. Agora, esse aqui tem um cosseno positivo. Então, o ângulo que a gente está procurando é o 135. Não é o 45. Então, quando você for escrever, vai ser o módulo, que é 2 raiz de 2. Agora é cosseno de 135 e seno de 135, porque o nosso argumento é o 135, é o ângulo 135, não é o 45. Tá bom, pessoal? Então, seguindo aí, vamos fazer essa agora, a letra D. Na letra D, temos que o número é menos 1 mais raiz de 3i. Então, quem é o A? O A é menos 1 e o B é a raiz de 3. Então, o módulo
vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então nós temos que o módulo é 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então nós temos raiz quadrada de 4, que é 2. Então nosso módulo agora é 2. O cosseno de θ é o A sobre o módulo. Módulo. Então nós temos que o A é menos 1 e o módulo é 2. Então, ó, menos 1 meio. Esse é o cosseno. E o seno? O seno é o B sobre o módulo. Então, o nosso seno vai ser o B, que é a raiz de 3, sobre 2. Se você olhar lá na tabelinha, o cara que tem seno raiz de 3 sobre 2 é o 60. E que tem cosseno 1 sobre 2 também é o 60. Só que lá é positivo. Então, qual seria esse cara? Você tem que ir lá no círculo trigonométrico, colocar o cosseno e o seno, bota o 60, né? O 60 estaria aqui entre 0 e 90. Aí você vai somando quanto agora? Ó, de 60 para 90 é 30. Então o cara que está aqui do outro lado é 90 mais 30, que dá 120. Certo? Aí você vai ver, ó, o cosseno dele é negativo, tá? Do seno do 60, ó, os dois são positivos, tanto o cosseno quanto o seno. Agora esse cara aqui, ó, tem o seno positivo, tá? Então o seno está positivo, tá correto. Só que o cosseno dele, ó, é negativo. Tá vendo? Então o nosso ângulo, esse ângulo aí, o argumento, é o 120 graus, não é o 60 graus. Se fosse o 60, os dois seriam positivos, tá? Como esse é negativo e é cosseno, então eu tenho que olhar para o eixo do cosseno, o lado negativo é desse lado aqui, que esse lado aqui é o positivo, né? Aqui em cima é positivo. Então nós temos para esse, ó, positivo e positivo. Agora para esse aqui é positivo e negativo. Então a gente tem aqui, ó, o negativo e o positivo. O nosso ângulo é o 120, tá? Como é que eu cheguei no 120 aqui? De 60 para 90, somei 30. De 90 para o 120, eu somei 30. Então 90, eu não sabia qual era o ângulo, eu somo 30. Tá vendo? Então eu vou somando 30 até fechar todo o nosso cerco aqui. Tudo bem? Então, se a gente fosse continuar fazendo aí, ó, então daqui para cá eu somei 30, daqui para cá eu somo 30. Agora, do 120 para 180, né, já que aqui é o 180, não somou 60 aqui? Então, eu vou ter que pegar do 180 e somar 60. Então, a gente vai ter aqui, ó, esse cara aqui é o 240. Agora, ó, de 240 para o 270, que esse eixo aqui é o 270. Aqui não tem 30, então eu vou somar 30 para cá. Então eu vou chegar no 300. Porque do 300 para cá é o 60. Tá vendo? Então o que aconteceu? Ó, aqui eu somei 30, aqui eu somei 30. Aqui eu somei 60, aqui eu somei 60. Aqui eu somei 30, aqui eu somei 30, aqui eu somo 60, porque aqui eu somei 60. Então os ângulos são 60, 120, 240 e 300. Todos eles têm cosseno 1 sobre 2 e seno raiz de 3 sobre 2. O que que muda? Os sinais, tá? Se fosse, ó, positivo para o cosseno e negativo para o seno, seria o 300. Se fosse negativo por 2, seria o 240. Se fosse positivo por 2, seria o 60. Se fosse positivo e negativo, seria o 120, tá? Então, espero que tenham entendido aí, pessoal. Essa aula aí foi mais um reforço, tá? Que a nossa aula mesmo é sobre o argumento e os números complexos ali. Isso aqui é daquela aula que eu falei de círculo trigonométrico. Quem quiser se aprofundar, dá uma olhadinha lá no YouTube lá que tem essa matéria lá que eu tô dando pro segundo ano, tá?
Então, até uma próxima aí, bons estudos.